Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. Um bate-papo maravilhoso com a especialista em RH, Cássia Salles. Cássia Salles, ela é presidente da ABRH Ceará. Cássia Salles é uma das palestrantes e uma das executivas de RH mais respeitadas que nós temos no Brasil. Que honra, que privilégio conversar com a Cássia Salles. O primeiro bloco foi sensacional, maravilhoso. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta para a querida Cássia Salles. Cássia, como preparar líderes e equipes para evitarem o medo da tecnologia, né? E fazer com que a IA seja uma parceira. E aí, Cássia, como é que a gente pode preparar líderes e equipes para esse desafio? Jurani, hoje existe uma palavra pequena, né, mas bastante poderosa, que é confiança. Para que as pessoas elas consigam executar o trabalho de forma satisfatória e para que elas sintam-se seguras, elas precisam confiar no processo, né? Então, quando as empresas elas trazem práticas de governança, de transparência, de uma conversa muito clara com as pessoas e com os seus líderes, eles vão passar a confiar e não vão ter medo da inteligência artificial. Porque por mais que o conhecimento ele esteja na palma da mão das pessoas, né, através das buscas que nós podemos fazer nos nossos smartphones, a tecnologia também ajuda a trazer conhecimentos, mas tem pessoas, nem todos buscam esse conhecimento, né? Então é importante que a empresa ela passe confiança para os seus liderados, que elas falem o motivo pela qual ela está fazendo aquela implantação, quais são os objetivos a serem alcançados, apresentar metas que possam serem realizadas, né? Que as pessoas entendam o porquê que eu vou trazer um indicador diferente, o que é que eu vou conseguir construir, qual é o resultado com essa inteligência artificial. Então, quando isso tudo é apresentado de uma forma muito transparente, isso gera uma confiança e as pessoas não vão ter medo, né? Porque elas participaram do processo, elas foram parte do negócio. Agora, quando a organização chega para dizer que, olha, eu vou implantar sem trazer essa clareza, as pessoas, a primeira coisa que vão pensar é para me substituir, é porque eu vou ser demitido, né? Então, existe sim esse medo, e eu acredito muito que a transparência e a governança, ela faz parte dessa confiabilidade que o líder vai ter, e pode ter certeza que o líder, ele se sentindo seguro, confiante, ele vai disseminar a cultura para os seus liderados da mesma forma, né? Então, as pessoas vão começar a olhar com bons olhos e não com medo. Eu fiz uma entrevista, não sei se já tem mais de ano, com o Bruno Meotec. Ele faz trabalho para várias empresas no Vale do Silício, em países ali próximo aos Estados Unidos, tá? E uma das coisas que me chamou muita atenção nesse bate-papo com o Bruno Meotec, tá? Inclusive eu acho que ele mora em Orlando. Ele disse, Jurani, ele destacou o tempo que as empresas disponibilizam para o aprendizado constante da equipe. E eu acho que esse disponibilizar tempo para o aprendizado aumenta a confiança entre funcionário e empresa, tá correto? Corretíssimo. O desenvolvimento, ele faz parte do processo, né? Então, a inteligência artificial, ela pode nos ajudar com várias trilhas educacionais, né? Com formações e até mesmo em company, né? Então, assim, o aprendizado contínuo, ele está presente dentro da formação do líder, né? Então, antes da empresa pensar em fazer uma implantação de uma inteligência artificial, que, consequentemente, as pessoas irão ter que disseminar essa nova cultura, essa nova mudança dentro da empresa, elas precisam ter essa confiança, e a confiança vem através do conhecimento, né? Então, não tem como a gente desassociar o desenvolvimento das pessoas, a aprendizagem, e você ter um tempo para desenvolver a liderança, você está investindo, né? Então, hoje, um líder que não tem tempo para estudar, que não tem tempo
para participar de uma formação, de um treinamento, de uma mentoria, ele está fazendo alguma coisa errada. Né? Se um líder ele não consegue parar o time dele para ser treinado, para aprender algo, ele está fazendo o errado, né? Não está fazendo certo, porque o conhecimento ele é um investimento. E através desse conhecimento, pessoas são desenvolvidas, as ideias elas começam a surgir de forma mais clara, né? A cultura da empresa, consequentemente, vai ser fortalecida e tudo muda. Você destacou uma coisa muito interessante também, Cássia, que é justamente esse alinhamento sincero, né? Você chegar para a pessoa e dizer o que é que a empresa espera da pessoa, o que é que espera que ela entregue. E muito importante, né? Porque muitas vezes acontece também das pessoas assumirem cargo de liderança nas empresas com toda a competência que elas têm e com certeza assumiram porque têm competência, mas muitas vezes elas não são preparadas para aquele cargo que vão exercer. E isso aí pode criar uma lacuna e uma deficiência no que diz respeito a você colocar em prática e desenvolver da melhor forma possível para a companhia. Tá correto, né? Correto, Jurani. Hoje, assim, existem boas práticas, né, que as empresas elas podem implantar, que o mercado compartilha bastante, né? A própria BRH, nós temos um prêmio que é maravilhoso, chamado Prêmio Ser Humano, onde nós compartilhamos boas práticas do mercado com os nossos associados. Existem práticas que são essenciais para que os líderes eles consigam ser pessoas mais confiantes, pessoas com lideranças sustentáveis, né? E essas boas práticas eu posso destacar algumas, como feedback constante. Então, feedback, ele muda cenários, né? Então, toda empresa precisa ter os seus ciclos de feedbacks estruturados, não é aquele feedback diário. Todo dia a gente está ali com a nossa equipe, a gente está sempre sinalizando, passando um ensinamento, mas o feedback ele precisa ser estruturado, ele precisa ser falado também com muita clareza, e os comitês de governança, né? Eu estou vendo sempre essa boa prática dentro das organizações, então isso também favorece com que a governança da empresa ela seja apresentada de uma forma mais clara. Então, a criação dos comitês de diversidade e inclusão, canais de ética, tudo isso são boas práticas que a empresa pode implantar para que ela possa ter um resultado bacana, tanto olhando para todos os colaboradores, como também olhando aí para o que a inteligência artificial ela traz como impacto dentro do mundo organizacional. Olha, Cássia, a gente tem mais 1 minuto e meio aqui. Eu queria destacar um ponto que é muito importante, e aí valeria uma conversa, mas tudo bem. Quando a empresa ou a gestão implanta a cultura do medo, ela vai entrar no caminho que tem a falsa impressão que tudo vai bem, porque a cultura do medo ela trava, né? E aí você teria 1 minutinho talvez para comentar sobre esse ponto, porque a cultura do medo é um negócio muito complicado. A cultura do medo pode travar as empresas. A cultura do medo ela é uma cortina de fumaça, né? As pessoas acham que tudo está bem e não está, né? Então, assim, é importante também que as empresas elas apliquem as pesquisas de clima, né? Então, assim, nada pode ser subjetivo. Eu preciso ter números, eu preciso ter dados para que eu consiga mensurar, entender o meu ambiente organizacional e a partir dali eu fazer um plano de ação, eu criar um plano de ação, né? Então, assim, nós temos inúmeras tipos de pesquisas de clima que vem aí também com apoio, né, da inteligência artificial para facilitar, para chegar em todas as localidades, se a empresa for grande, se a empresa for pequena. É uma pesquisa que acontece de forma sigilosa e através dessa pesquisa a gente consegue ter informações importantes. Eu posso até afirmar que é um retrato da empresa para que a partir daquele momento ela monte um plano de ação e entenda se a cultura dela está sendo uma cultura de medo ou se a cultura dela está sendo uma cultura positiva, onde as pessoas estão sendo felizes dentro daquela empresa. Cássio, olha, é uma honra, um privilégio conversar com você, tá? Amei esse bate-papo hoje aqui no programa Mercado e Desenvolvimento, foi muito bacana, de coração, muitíssimo obrigado a você que acompanhou o nosso programa tem sempre uma reprise aos sábados às 20 horas, então assim, foi um momento mágico ter você aqui no programa da TV Diário, Mercado e Desenvolvimento mais uma vez. Muito obrigado, tá, Cássia Salles? Obrigada, meu amigo, satisfação enorme.
Olha, gente, com a Cássia Salles nós vamos concluindo mais um episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento. O programa que conecta você com o que há de mais moderno em desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas e, consequentemente, das empresas. A você que acompanhou o nosso programa de coração, muitíssimo obrigado pela sua honrosa audiência. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.